Opa! Seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Bidão e às terças nós estamos aqui para falar sobre como multiplicar os resultados da sua empresa por meio das pessoas. Vai chegando, vai chegando. Hoje a gente tem uma live muito boa que vai te explicar porque você ainda não cresceu a sua empresa, mas tem como você crescer ela sim e depende de você. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, se faz sentido para você conversar sobre isso, se conecta comigo, vem chegando, pra gente aprender um pouquinho sobre como fazer isso, né? Hoje vocês vão sair daqui aprendendo por que você não tá conseguindo crescer a sua empresa, tá? Por que a gente tá fazendo isso, né, galera? Por que a gente precisa falar exatamente o motivo pelo qual você não conseguiu ainda crescer sua empresa? Porque, primeiro, se você tem um problema, você precisa saber que ele existe, que ele está ali e exatamente que problema que é esse, né? Como é que você vai resolver um problema se você nem sabe que ele existe e se ele existe, qual é exatamente ele? Qual o tamanho dele, a gravidade dele, como que ele funciona, para que depois você possa resolver. É só você pensar no ponto de vista médico, por exemplo. Se você está sentindo alguma coisa, está tendo um sintoma ruim aí, que no caso é a falta de crescimento da sua empresa. Bom, isso é só um sintoma. Mas qual a raiz? Qual é a causa desse problema? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A partir do momento que você vai no médico e ele fala, olha, fiz aqui os exames, diagnostiquei isso. Bom, a partir de agora você diagnosticou isso, a gravidade do problema é essa, e é dessa forma que a gente resolve ele. Então, por isso que a gente vai falar hoje, porque você ainda não conseguiu crescer sua empresa. Camila, mas por que você vai falar sobre isso? Se você ainda não me conhece, sabe que eu já estive à frente aí do crescimento de algumas empresas, né, de uma própria e várias de clientes, ajudando o pessoal a alcançar grandes objetivos, beleza? Então, é um prazer enorme para mim, eu sou fissurada em crescimento, né, assim, realmente acredito naquela máxima de que tudo que não está crescendo está morrendo, e é por isso que eu quero aqui compartilhar com você um pouco desse conhecimento, tá joia? E se faz sentido para você, pega esse aviãozinho, manda lá para os seus amigos empresários. Galera, vocês conseguem me ouvir? Eu vou dar aqui uma checada, talvez saia rapidinho, mas só para ver aqui. Tá conectado. Segundo ele tá conectado aqui o Bluetooth. Qualquer problema vocês me avisem, tá bom? Então vamos lá, gente. Galera, eu vou falar aqui algumas coisas para vocês sobre os motivos pelo qual você pode não estar crescendo. Você não precisa concordar comigo, tá bom? É natural que em alguns momentos não haja concordância. A única coisa que eu te peço é, não simplesmente joga essa informação fora, não invalida ela. Pega ela e deixa ela quietinha num ponto, onde daqui a um tempo você vai olhar para ela de novo e mais uma vez. Por que eu tô falando isso? Quantas vezes, em algumas situações da sua vida, você precisou ouvir de pessoas diferentes e de formas diferentes a mesma coisa, até que um dia simplesmente deu um estalo e você falou assim, agora eu entendi. Antes não fazia sentido para mim e agora eu entendi e realmente estão certos. Essas pessoas estão certas e eu não enxergava. Às vezes a gente ainda não está preparado, falta um conjunto de situações, de informações, onde aquela informação nova vai chegar e vai encaixar. E vai fazer sentido, vai ser um panorama geral para você, tá bom? Só que se você simplesmente descartar essa informação nova que está chegando, vai faltar essa peça e você vai precisar ouvir de novo de outras pessoas e vai permanecer no erro com aquele buraco daquela informação. Então não descarta imediatamente, nosso cérebro ele funciona dessa forma. Se você descartar, tá descartado, né? Não rejeita de bate pronto. Por que eu já tô falando isso? Porque quando a gente fala sobre o não crescimento da empresa, algumas coisas, alguns problemas vão nos confrontar. Vão confrontar quem nós somos e aquilo que nós estamos fazendo, tá bom? Então, faz dessa forma, coloca ali. Camila, você já tá me dando medo. Gente, relaxa, tá? Isso aqui é sempre pro bem de vocês. Eu já passei por boa parte desses processos, praticamente todos já passei por eles, tá bom? E outros eu venho identificando em outras pessoas também. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, como que a gente imagina, né? A gente tá falando aqui o motivo de você ainda não crescer a sua empresa. Mas como que é uma empresa grande? Que afinal, né, quando a gente imagina uma empresa que a gente quer chegar em determinado patamar, como que a gente imagina esses grandes negócios? Aonde eles chegaram? O que foi que eles construíram? Gente, grandes empresas, elas possuem um alcance muito grande.
elas possuem resultados grandes, expressivos, notáveis por muitas pessoas, né? Pode haver ali divergência de se é a maior, se é a melhor, mas não importa. A gente vê grandes resultados porque impacta uma grande quantidade de pessoas, né? Gera transformação na vida de muitas pessoas. Podem ser dos clientes, podem ser dos colaboradores. Então são pessoas, se você pegar, por exemplo, uma Magalu, quantas milhões de pessoas a Magalu já não vem beneficiando como empresa, né? Tornando acessível os produtos dela. E ainda, os colaboradores da empresa, quantas pessoas ela não tem empregado? Porque são resultados gigantescos. Se é uma boa empresa, uma empresa média, uma empresa ruim, se ela é uma empresa assim, não é isso. Não é esse o ponto. O ponto são os resultados que ela tem alcançado. Entende? Então, grandes empresas, elas têm essa transformação, ela gera essa transformação muito grande, seja do ponto de vista de acesso aos clientes, de gerar transformação, de prover as necessidades, os desejos dos clientes, resolver aqueles problemas e satisfazer aqueles desejos dos clientes, seja na vida dos colaboradores e, consequentemente, dos sócios, acionistas, etc. Né? Geralmente alcança uma escala muito grande, uma proporção muito grande, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista online, não importa. Grandes empresas possuem esse grande alcance também para um grande número de pessoas, né? Pode ser em nível nacional, internacional. Então a gente fica imaginando, poxa, quando eu quero crescer minha empresa, é crescer para onde? Crescer o quê exatamente? É esse impacto, essa transformação, seja na vida de clientes, seja na vida dos colaboradores, das pessoas envolvidas. Muitas delas, inclusive, geraram transformação na sociedade. Quando você pega o Bill Gates, né, com a Microsoft, você pega o Steve Jobs com a Apple, eles transformaram as maneiras do mercado, da sociedade consumir, né? Eles trouxeram, por exemplo, os grandes computadores para dentro de casa. O Steve Jobs foi lá e fez uma nova disrupção de mercado, colocando um monte de músicas que a gente tocava em toca-fitas dentro de um aparelhinho. 1000 músicas no seu bolso, que era o lema, né, o slogan do iPod. Então, eles transformaram, inclusive, as relações de consumo. Então, são grandes empresas. Agora, como que você imagina essas grandes empresas? Como que são as pessoas que trabalham na empresa? Uma empresa grande, pega a Google, né? Você vai lá e pega a Google, por exemplo, uma empresa gigantesca. Como que são as pessoas que trabalham lá? São pessoas de altíssimo nível, de altíssima performance, altamente qualificadas, com um engajamento absurdo com a empresa, extremamente comprometidas com a empresa, né? Que possuem certa autonomia para tomada de decisão, para performar, para fazer o que precisa ser feito. São empresas que as pessoas estão ali sempre contribuindo, seja com ideias, com inovações, com novas formas de trabalho, estão ali fomentando aquele ambiente para gerar resultados para aquela empresa. Então são colaboradores extremamente diferenciados. São pessoas unidas em um propósito de fazer aquela empresa crescer, de acordo com a visão do líder. Então essa é uma grande empresa que eu e você queremos. É ou não é verdade? Esse povo todo, essa galera toda, juntas em um único sentido, em um único propósito. Cada um com seu dom, com seu talento, extremamente motivado, com altíssimo nível técnico, com um excelente comportamento, contribuindo para o crescimento da empresa. Legal. Agora deixa eu te perguntar, como que é o líder, a liderança principal dessas empresas, que são grandes? Como que é esse empresário? Gente, é uma pessoa extremamente diferenciada. É uma pessoa que tem uma visão de longo prazo muito aguçada. É uma pessoa que enxerga longe, consegue ter uma visão de futuro, de uma construção do futuro que muitas vezes para as pessoas atualmente é uma coisa maluca. Você fala, não, você é louco. Como assim? Né? Se você pegar Henry Ford, quando ele quis construir o Ford T, ele queria uma espécie de motor que as pessoas falavam na época inviável. Ele passou anos até conseguir construir esse motor, porque ele tinha uma visão e ele era obstinado em conseguir construir aquela visão, tornar aquilo realidade. O Steve Jobs, quando a gente pega a biografia dele, você vê lá que ele queria um equipamento extremamente branco, um branco que não existia. Gente, ele fez o negócio acontecer. De uma forma ou de outra, ele fez isso acontecer. E as pessoas falavam, é impossível. E ele falava, não é impossível. Se você não fizer, eu vou achar alguém que faça pra mim. Porque eu sei que não é impossível. Como que ele sabe que não é impossível se ainda não foi feito? Visão.
Então, é uma pessoa que tem uma visão de longo alcance, uma visão de longo prazo. E mais do que isso, é uma pessoa extremamente comprometida com essa visão, não fica se distraindo com bobagens. É uma pessoa que tem uma qualidade para trazer para perto de si os melhores que vão conseguir tornar a visão dele realidade, que vão compartilhar dessa visão, vão comprar a visão e vão lá fazer junto, certo? São pessoas que têm um alto poder de negociação, são extremamente envolventes, excelentes vendedores das suas ideias, das suas visões, que afinal de contas ainda não foi realizado. Então eles precisam vender para os colaboradores, para a sociedade, para o mercado, para os investidores, para todo mundo essa visão e essa paixão que eles têm naquilo que eles acreditam que é possível de ser realizado. Tem um alto poder de negociação. Muitas vezes, você pegar essas grandes empresas, elas não começaram com um alto capital, né? Então eles são extremamente bons em negociar com as pessoas e tornar os negócios viáveis. Se você pegar no grupo Ambev, que também, né, gigantesca, você pegar lá o trio que fundou e geriu esse negócio, são pessoas, além de extremamente comprometidas, são pessoas extremamente boas de negociação, de articular, de fazer a coisa acontecer. Extremamente dinâmicos, sabem se relacionar com as pessoas, conseguem formar equipes multidisciplinares, pessoas com habilidades diferentes, com comportamentos diferentes e colocar cada uma no lugar certo onde a coisa vai conseguir acontecer e fazer crescer. Esses resultados que a gente vê hoje da empresa não é uma sorte. Não é um ups, aconteceu, nós tivemos sorte, de repente a empresa chegou num patamar bilionário. Né? Não é isso, não foi isso. Você conseguir arregimentar, trazer para perto de si esses excelentes colaboradores, você conseguir fazer com que eles performem e ajude a construir um negócio extremamente gigantesco, você se tornar essa pessoa com alta habilidade de negociação, aprender, negociar, ampliar, tudo isso não é sorte. Esses grandes resultados, eles partem de uma altíssima liderança, uma liderança extremamente profissional e madura, que sabe trazer para perto de si os melhores e fazer com que eles performem construindo um negócio com resultado gigantesco. É assim que a gente faz. É assim que a gente chega. Só que o que acontece? Por que você ainda não conseguiu crescer a sua empresa? E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque se você quiser, essa live é para quem quer crescer a empresa. Se você está feliz aonde você está, não faz sentido, né? Tá tudo bem, você quer permanecer, tá tudo bem, pode ficar aí. Eu só te alerto que você tem visto, né? A pandemia ela foi um exemplo muito forte, muito assim, separou, mostrou quem era profissional e quem era amador, tá? Foi uma mudança muito drástica de coisas que vinham acontecendo aos pouquinhos. Disse que ela acelerou em 10 anos a questão da transformação digital no mundo. Então, aqueles que não foram para o digital começaram a morrer. Tiveram bastante problemas. Então, isso só evidencia que se você não estiver apto para a transformação e para o crescimento, você vai ficar para trás, tá bom? Gente, eis aqui então o primeiro motivo porque você ainda não cresceu. Sabe por quê? Porque você ainda é pequeno. Você ainda é uma criança. Em termos de gestão profissional, de empreendedor, de empresário, de liderança. Por que eu estou falando isso? Uma pessoa grande, uma pessoa madura, uma pessoa experiente, ela consegue ver coisas que pessoas ainda pequenas, crianças, não conseguem enxergar. Se você pegar um idoso que tem alto tempo de experiência de vida, conseguiu alcançar altíssimos resultados e comparar com uma criança, a criança vê só o imediato, só as coisas imediatas, só consegue ver um pequeno universo, não tem uma visão de longo prazo, de longo alcance, não consegue enxergar direito oportunidades e para ela os desafios sempre são grandes demais porque ela é pequenininha, porque ela é uma pessoa pequenininha ainda, ela não consegue. Já uma pessoa experiente, adulta, pega uma pessoa forte, né? Os anciãos aí, você pega uma pessoa, sei lá, você pega o Abílio Diniz, com a experiência que esse homem tem, já conquistou um monte de coisas, né? E permanece forte. Ele tem uma visão, ele conhece, ele tem um arcabouço, uma bagagem de estratégias, de relacionamento, já foi para tantos lugares, ele tem uma mente tão ampliada e colocou em prática tantas coisas, viu o que dava certo, o que dava errado, que é incomparável.
E você só consegue ter uma visão de longo prazo, uma visão de longo alcance, conseguir arregimentar as pessoas certas se você for uma pessoa grande. Como uma pessoa pequena você não consegue. Então o que acontece hoje? Você ainda é pequeno. Você ainda é uma criança. Você ainda é imaturo. Você ainda enxerga os problemas como grandes demais para você. E não tem problema aparecerem os problemas que ainda são grandes pra gente, sabe? Mas é preciso que a gente reconheça que a gente precisa crescer. O problema não vai diminuir porque você é pequeno. Sabe, uma das coisas que são mais importantes nesse universo do empreendedorismo é você reconhecer que as coisas não vão mudar porque elas não são convenientes nem confortáveis para você. Até porque o que é confortável e conveniente para você pode ser confortável diferente do que é confortável e conveniente para mim e para outras pessoas. Então não é o universo que se adequa a quem nós somos. Somos nós que lidamos com o universo conforme ele se apresenta para nós. Entende? É você jogar o jogo de acordo com as cartas que vieram. Se vier as cartas ruins, você não vai falar, eu não... Sabe? Gente, nossa, que injustiça. Chegou por cartas ruins pra mim. Não, você vai dar o melhor com as cartas que você tem. E aprender a se desenvolver melhor no jogo. E é assim mesmo. Sabe? É assim mesmo. Você não escolheu um monte de coisas, um monte de habilidades que você tem. Você não escolheu. Sabe? Tem umas que são muito boas, outras que são bem ruins. Você é bem fraco nisso, assim como eu, assim como todo mundo. E a gente vai ter que jogar o jogo conforme aquilo que chegou até nós. Entende? Então, quando você se vê como uma pessoa pequenininha, você vê os desafios, você precisa entender que eles não vão reduzir. Mas é que você que precisa crescer. Eu já dei esse exemplo de amarrar o sapato. Um tênis. Quando você tem 3 anos de idade, gente, que desafio complexo que é amarrar o tênis. Você tem que ir lá fazer primeiro a orelhinha. Aí depois vai fazer a outra orelhinha. Aí quando você vai dar a volta na orelhinha, essa orelhinha cai, aí a outra desmonta. E você fica lá, 5, 10 minutos arrumando aquele negócio com a ajuda de uma pessoa. Hoje, como que você amarra tênis? Alguém te venda, joga o tênis pra você amarrado um no outro, você vai lá, de olho fechado, desamarra, bota a calça, arruma rapidão, amarra. É ou não é verdade? Não é nenhum desafio mais, é uma tarefa. O que aconteceu? Você cresceu. Você cresceu. O desafio é o mesmo. Amarrar tênis continua sendo amarrar tênis, mas quem cresceu foi você. Entende? Então, pessoas pequenas enxergam pequeno. Você ainda enxerga coisas pequenininhas demais, é muito imediatista, só pensa no agora, vê aqueles desafios e se sente minúsculo, entende? A visão ainda é de muito curto prazo. Já te disse, os desafios não vão diminuir. Ou você cresce, ou você vai permanecer no lugar onde você está. A sua empresa ainda não vai crescer. Então, a primeira lição que eu quero que você tire aí agora é: sou eu que preciso crescer. A joia? Não é o mundo que vai mudar, não é a vida que vai mudar, mas é você que precisa crescer. Qual a segunda razão de você ainda não ter crescido, gente? Provavelmente, você que ainda que não cresceu, você acredita que as coisas não dependem de você. Dependem de uma sorte, que alguns receberam e você não. Que outros têm privilégios que você não tem. Você acredita muitas vezes que existe um certo nível de injustiça no mundo, que você está sendo injustiçado e que você é incapaz de fazer algo a respeito para crescer, porque afinal as coisas são como são e você não é capaz de fazer nada porque o mundo é injusto. Existem algumas verdades nessa frase, mas associadas ao motivo de você não crescer, elas se tornam mentirosas. O mundo é injusto. Você realmente não recebeu todos os privilégios que muitas pessoas receberam. Mas eu quero te lembrar que você recebeu privilégios que outras pessoas não receberam e algumas dessas pessoas já passaram você. Então não tem a ver com o que você recebeu ou deixou de receber, mas o que você tem feito com aquilo que você recebeu e aquilo que você ainda não tem. Como você vai lidar com isso que você ainda não tem? Não tem a ver com exatamente o que você recebeu, mas o que você vai fazer com isso. Eu costumo dizer, gente, comparo com um celular. Se você der um celular de última geração, extremamente sensacional, para uma criança que não sabe lidar com isso, esse celular vai virar um brinquedo, peso de papel, vai servir de bola, vai servir para bater na parede.
Não se trata do instrumento, não se trata da ferramenta. Se trata da pessoa que vai lidar com aquele instrumento. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma de que você tem habilidades extraordinárias. Coisas assim, absurdas. Só que você não está fazendo um uso adequado disso. Você não está sabendo lidar com isso. Muitas vezes porque você não está lidando com aquilo que você tem de bom. Mas você fica olhando nos outros aquilo que você acha bom nos outros, comparando aonde você é fraco. Você compara muitas vezes os pontos fortes dos outros com os seus pontos fracos. E se sente impotente, sem poder para fazer nada. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Quantos, entre aspas, azarões, pessoas que estavam ali totalmente contra todas as probabilidades, foram lá e realizaram. Um exemplo é o Silvio Santos. Uma pessoa que saiu, de camelô. Hoje dono de uma das maiores emissoras do Brasil. Ele conseguiu. Significa que existe caminho e é possível. Sabe? Aí tem gente que fala assim, mas na época dele a concorrência não era tão grande. Gente, sinceramente, assim, você acha mesmo que a vida dos nossos avós, dos nossos bisavós, era muito mais fácil em termos de facilidade, conforto de vida do que a nossa? Você acha mesmo que eles tinham muito mais recursos do que a gente? Hoje, o nível de conhecimento que a gente tem é algo absurdo. O nosso celular ele tem mais tecnologia que um satélite. Nós temos instrumentos e nós temos ferramentas. O que está faltando é o seu crescimento. E por isso é importante você entender que a responsabilidade do seu crescimento não é de ninguém, mas é sua. Não é minha, não é dos colaboradores, não é do sócio, não é do governo, não é da sociedade. Ninguém deve nada para mim e para você. Você deve algo a você. E se você não está cumprindo aquilo que só você pode fazer, por que esperar que os outros façam por nós? Entende? Só você pode fazer o que você pode fazer. Só você pode ir lá e estudar, e trabalhar, e fazer testes novos, e superar sua insegurança, seus medos. Só você pode reconhecer em você os valores que você tem e fazer alguma coisa a respeito disso. Porque não importa, provavelmente tiveram pessoas que disseram coisas muito positivas ao seu respeito e você não está fazendo nada com isso. Eu não vou mentir para você que hoje, analisando o mercado, eu vejo alguns players muito fortes. E aí eu vou analisando, esse tem esse diferencial competitivo, é muito forte nisso, esse tem conseguido dessa forma, e vou analisando o mercado. E aí eu me pergunto, qual é o meu diferencial competitivo? Coisa que ninguém mais tem. E eu começo a elencar. Pá. Então eu vou usar isso, que ninguém mais tem. E aquele público que se identificar com isso, quiser isso, eu vou conseguir atender com perfeição, que é a definição do meu avatar. O restante, se eles quiserem outras coisas, aqueles atributos, show de bola, pode ir, não tem problema, Existe mercado, existem diferentes players para atender pessoas diferentes. Ótimo, ninguém vai ser perfeito para todo mundo. Quais são os seus diferenciais competitivos? Porque o crescimento vai depender de você. Entende que o crescimento, ele não é sorte. Que é a segunda lição que eu quero que você aprenda. Não é sorte. Chegar no nível dessas grandes empresas não foi sorte. Foi semeadura. Em termos de construção de crescimento pessoal, são pessoas que decidiram crescer as habilidades de negociação, crescer as habilidades de liderança, crescer as habilidades de gestão, de formação de parcerias, de entendimento de negócio, se movimentaram, decidiram fazer, buscaram mentores, buscaram ajuda. Foram eles. Mas teve gente que teve uma sorte que pulou no colo dele. Beleza, mas a sorte já passou na sua frente tantas vezes, mas você estava tão despreparado e tão olhando o quanto que você era miserável na sua vida e, tão assim, injustiçado na vida. Gente, eu tô falando isso porque eu já vi muito e continuo vendo gente que sempre coloca a culpa nos outros, a responsabilidade do insucesso dela nos outros. Sério, enquanto a responsabilidade sobre o seu insucesso for do outro, realmente, você vai ficar exatamente onde você tá, porque você só vai conseguir crescer o dia que o outro, que é responsável pelo seu sucesso, decidir que você vai ter sucesso. E se você pegar essas grandes empresas, eles não toleram isso. Eles puxam para si a responsabilidade. Rolou uma pandemia. Sobre todos nós. Sobre todos nós. Alguns cresceram, alguns morreram. Alguns surfaram porque o negócio já era adequado.
E outros conseguiram aproveitar, identificaram oportunidades, tiveram uma visão de longo alcance, amadureceram a visão deles. Entende? Então não depende dos outros, depende de você. Esteja preparado quando a sorte vier, uma oportunidade vier até você e você enxergá-la. Uma das coisas que eu tenho observado, assim, um exercício que eu passo e tenho praticado e eu recomendo que você faça, é buscar todas as oportunidades. Eu tenho uma visão muito clara a respeito do que você quer construir e veja oportunidades que podem te levar até lá. Não significa que vá. É o processo de brainstorming, né? Vai colocando, poxa, dá pra fazer assim, eu vou conseguir alcançar isso também consigo, isso também. Tudo aquilo que vai te aproximar do seu objetivo. Não fica divagando sobre outras coisas, né? Pode até aparecer como brainstorming ali, mas ali, observe se vai te ajudar a chegar no seu alvo, no seu objetivo. Eu vou te falar uma coisa. O que vai aparecer de oportunidades relacionadas a essas opções estratégicas que você tem é absurdo. Não é que essas oportunidades, essas sortes, né, essas aparentes sortes não estivessem ali. Elas já estavam. As pessoas que você precisa já estão aí, caminhando aí. A questão é que você não está olhando para elas. Porque você está olhando o quanto que você é miserável. Só que quando você começa a traçar essas opções estratégicas, você começa a identificar, o seu cérebro imediatamente começa a buscar os recursos para tornar aquilo viável. E é quando ele começa a observar, como que é possível? Como que é possível? E aí começa a aparecer pessoas, situações, oportunidades, negócios, empresas, etc. Entende? Não é sorte. Não é sorte. Entenda de uma vez por todas, se você não assumir a responsabilidade pelo crescimento da sua empresa, ninguém vai. Não espere que o seu colaborador faça isso. Não espere que o governo faça isso. Não espere que ninguém faça isso. Você é responsável pelo seu negócio. É você, ninguém mais. Beleza? Terceiro motivo pelo qual você ainda não cresceu a sua empresa. Provavelmente você quer fazer tudo sozinho ou boa parte das coisas. Especialmente aquelas que você não deveria estar fazendo, não precisa estar fazendo, sabe? Muitas vezes você está fazendo, porque você quer, é familiar, é confortável para você e você quer continuar fazendo isso. Entende? Só que muitas vezes aquilo que é confortável, familiar para nós, não é exatamente o que a gente precisa fazer. Aquela velha máxima do empresário barriga de balcão não funciona. Não funciona. Porque quando nós estamos dedicando o nosso tempo, nosso esforço em executar bem o nosso negócio dentro da operação, a gente não tem tempo, a gente não tem energia, a gente não tem como ter uma visão sobre como crescer a nossa empresa, porque nós estamos ocupados atendendo os nossos clientes. Porque nós estamos ocupados fazendo com que a empresa rode na operação. Não tem como você colocar a sua atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Tem gente que fala assim, é impossível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mentira. Você consegue falar no celular enquanto você está cozinhando. Consegue. O que você não consegue é focar em duas coisas ao mesmo tempo. Uma delas você está fazendo de forma automática. E a outra você está focado. Então você está no telefone conversando, você está fazendo de forma automática. Você dá uma distraída ali na comida. Aí quando você para na comida, você fala assim, não, peraí, rapidinho, tá queimando aqui. É ou não é? E aí você desfoca um pouco da conversa. Então você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas você não consegue focar nas duas coisas ao mesmo tempo. Do mesmo jeito, quando você está dentro da operação e quer fazer a coisa estratégica. A parte estratégica da sua empresa, que é aquela responsável por fazer o negócio crescer, é você identificar a oportunidade de vou abrir uma nova unidade, eu vou, fazer determinadas parcerias, eu vou começar a atender determinado mercado. Essa coisa da expansão, ela é estratégica. E é impossível você conseguir fazer essa parte estratégica se você está focado no operacional. Não tem como. Então, quando você quer fazer tudo sozinho, o negócio não vai crescer, porque você está ocupado ali. E tem gente que, muita gente não concorda muito comigo, mas eu vou te explicar o porquê que eu falo isso. Gente, por exemplo, entrou o marketing digital. Aí tem empresário que vai estudar muito marketing digital porque ele quer fazer na empresa. Não é que você seja incapaz, não é que você não seria uma excelente pessoa para fazer isso, não é isso, não é isso. Mas se você de fato quer fazer seu negócio chegar num determinado nível, chegar mesmo a determinado nível, saiba que isso que você está querendo fazer tem um quê muito grande de operação.
sabe? Você querer começar a fazer, entender, para poder selecionar os melhores profissionais, as melhores parcerias, ter um entendimento um pouco mais amplo, né? De algumas áreas da sua empresa, ok. Mas você ir lá e querer executar no dia a dia, sério? Marketing digital é uma coisa que demanda tanto tempo, tanto esforço de equipes multidisciplinares, é um universo. Eu tenho uma pós-graduação, um MBA em marketing. E eu posso te dizer seguramente que marketing digital é uma outra especialização de um outro universo. A gente aprende, entende como é que funcionam os parâmetros para definir os KPIs, né? Aqueles indicadores de performance, para eu conseguir ler, entender, ter uma base estratégica para fazer a gestão do negócio. Mas ir lá e ficar executando é um desafio. É um desafio. Eu sei que pequenos negócios têm a dificuldade de mão de obra. Como eu disse, para você começar talvez faça sentido, mas mais sentido ainda faz em você formar parcerias com quem realmente sabe. Estava conversando com um amigo no início da semana, ele tem uma empresa aí, ele tem o licenciamento de uma marca. Basicamente só ele faz a parte comercial. Gente, você não precisa ter muito dinheiro para fazer um marketing muito bom. Não precisa. Você não precisa. Ele fez uma parceria com uma agência e ele dá um comissionamento muito alto. Mas ele pegou pessoas altamente qualificadas que geram resultados muito expressivos e está pagando quase que o valor de uma sociedade. Mas é uma sociedade temporária, é uma sociedade que não entra no contrato social dele, é uma sociedade que pode ter início, meio e fim. E você não tem um compromisso eterno com aquelas pessoas. É muito, muito vantajoso. Muito vantajoso. E são pessoas altamente comprometidas porque o resultado, o retorno financeiro delas depende da conversão delas. E é um micronegócio. Entende? Então você não precisa fazer tudo sozinho. Não faça tudo sozinho. Enquanto você quiser fazer tudo sozinho, você não vai crescer. Você não dá conta de fazer tudo sozinho. Você não tem todo o conhecimento necessário para fazer uma empresa crescer. Você não tem todo o tempo do mundo para fazer todas as atividades de uma empresa que está crescendo, que é grande. Você não tem toda a energia do mundo. Você vai se exaurir. Você vai consumir partes muito importantes da sua vida pessoal, da sua saúde. Não faça isso. Não vale a pena. Não vale a pena, além de não funcionar. E se chegar até determinado ponto, vai ser com tanta dor, tanto sofrimento, que muitas vezes é desnecessário. Não estou falando, gente, especialmente quando a gente está num processo assim, de crescimento que é bem caótico, que você não vai trabalhar pra caramba. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você não vá fazer sacrifícios, não vá fazer esforço. Sabe, se você pegar, por exemplo, um atleta de musculação que vai participar de um campeonato aí, de um campeonato, né, de algum trabalho de performance, vai exigir esforço, vai exigir sacrifícios significativos por um período curto de tempo, um período determinado. O problema é quando você quer fazer isso aí por 2, 3, 4, 5, 10 anos da sua vida. Tem empresário que não tira férias tem 10 anos. Isso não é vida. Isso não é vida. Tá bom? Então essa é a terceira lição que eu quero que você tire. Sabe o que você precisa fazer para crescer sua empresa? Vamos juntos. Vamos juntos com parceiros estratégicos. Vamos juntos com colaboradores. Vamos juntos com pessoas que são boas o suficiente. Lembra no início da live que eu estava falando das grandes empresas? Essas grandes empresas, elas se associam com pessoas muito boas. Tá bom? Se associa, vamos juntos. A ideia é nós vamos, todos nós vamos juntos. O que acontece também? Outro motivo, quarto motivo porque você não cresce a sua empresa. Você não tem inteligência emocional para fazer o que precisa ser feito. O que isso quer dizer? Nós temos dois tipos de inteligência. Dois não, a gente tem mais tipos de inteligência, mas a gente vai falar sobre dois tipos de inteligência, que é a inteligência racional e a inteligência emocional. A inteligência racional é você saber o que precisa ser feito. Muitas vezes você sabe que precisa vender mais, que você precisa fazer determinadas ações de marketing, que você precisa negociar com determinadas pessoas, que você precisa demitir determinado colaborador. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe. Eu sei que você sabe um monte de coisas. Mas sabe o que acontece? Você não faz aquilo que você sabe que precisa ser feito. Por quê? Porque a inteligência racional ela tá ok.
Agora, a inteligência emocional, que é responsável pela realização, ela tá com problemas. Ela tá com bloqueios. Ela tá com coisas que estão te limitando de fazer o que precisa ser feito. Por diversas razões. Tem inúmeras razões. Um dos cases que eu tenho tem a ver com treinamento de uma equipe comercial de uma academia, que eles triplicaram o faturamento em um curto espaço de tempo. Eu não dei nenhuma técnica de venda para essas pessoas. Não ensinei nenhum gatilho. Não ensinei nenhuma quebra de objeção. Não ensinei nada para eles nesse sentido. Eu ajudei eles a desenvolverem inteligência emocional. Basicamente, fazer aquilo que todos os outros treinamentos sensacionais que eles receberam já entregava para eles. Eu ajudei eles a perceberem que eles poderiam fazer, realizar e ir muito além do que eles já tinham chegado até então. Que eles podiam fazer isso em uma performance enquanto time, enquanto equipe, colaborando uns com os outros para conseguir resultados extraordinários juntos. Só isso. E isso foi tornou capaz de triplicar esse faturamento. Entende? Então, às vezes, você está aí se capacitando de todas as formas. Não estou falando para não se capacitar, porque você só vai conseguir aplicar, botar em prática aquilo que você sabe que precisa ser feito. Então, você precisa saber o que precisa ser feito. Mas tão importante quanto saber o que precisa ser feito é ir lá e fazer isso. Tirar os bloqueios do caminho. Entender que você pode ir além. Que você pode ser além. Que você é capaz de fazer mais. Que você merece sim obter resultados maiores do que aqueles que você está recebendo hoje. Entende? E às vezes você não tem essa inteligência emocional. Às vezes você mesmo se sabota. Acha que a sua vida ela precisa ser essa vida pequenininha que você vive. Às vezes você acha que você tá ali naquele mundinho e o mundo é só aquilo mesmo. E não é assim. Você pode ir além. Você pode ir além. Sabe? Além disso, você não tem conhecimento técnico em gestão de pessoas. Aliás, em gestão de empresas. Para você liderar uma empresa, é necessário você ter conhecimento de gestão de empresas. É importante. Tem muita gente que é muito empreendedora e eu lido com essas pessoas. E é uma delícia, porque são pessoas que veem oportunidades o tempo todo, que veem formas de crescer o negócio, sabem se relacionar, fazer a venda e tudo mais. Não adianta você conseguir uma grande quantidade de clientes, uma grande quantidade de coisas, por exemplo, se você não tem uma noção de precificação e você está precificando errado. E aí você vende. Gente, já tive cliente que quando a gente foi ver a precificação, quanto mais ele vendia, mais dinheiro ele perdia. Porque não pagava nem os custos que ele tinha. Ele tomava prejuízo. Se você não tem isso, você consegue imaginar que quanto mais você vender, mais você ter prejuízo? Porque você precificou errado? O negócio custa 10, você está vendendo a 7? E quanto mais você vende, é R$3 de prejuízo na sua operação? Imagina você vender 1 milhão disso, é 3 milhões de prejuízo na sua operação? Você precisa ter noção de gestão de empresas. Você precisa saber sobre gestão de empresas. Adianta você, então, ser uma pessoa super empreendedora? No final você vai falir. Você precisa ter noção de como fazer, coordenar aquelas pessoas, sabe? Você precisa saber como coordenar as suas áreas. Você precisa ter noção de mercado, de como fazer uma análise do teu portfólio e ver as oportunidades ali. Você precisa saber disso. Só que só você pode aprender isso. E às vezes você também não sabe nem liderar pessoas. Porque como é que você vai coordenar uma grande quantidade de pessoas para um único propósito se você não sabe como fazer isso? Como influenciar, trazer aquelas melhores pessoas, aquelas das grandes empresas, que são os melhores talentos, pessoas altamente qualificadas, totalmente engajadas com o teu projeto. Essas pessoas, elas querem excelentes lideranças. Pessoas que falam o seguinte: olha, a gente vai construir, você vai crescer junto. Se você estiver dentro da minha empresa, você vai crescer. Você vai crescer como profissional, você vai crescer na sua carreira, seus sonhos vão ser conquistados porque você está aqui. Só que você sabe fazer isso? Você não tem inteligência emocional para fazer isso, você não sabe fazer gestão de empresas, você não sabe liderar pessoas. Para crescer, você precisa ir além do nível de conhecimento que você tem hoje. Você precisa ir além daquilo que você já sabe. Você precisa também crescer do ponto de vista emocional e do ponto de vista técnico.
em termos de conhecimento técnico, de fazer essa gestão. Aprender sobre gestão e aprender sobre como botar em prática aquilo que você sabe que precisa ser feito. E quando a gente fala de inteligência emocional, não é só na nossa capacidade de realização, mas é a capacidade da gente de lidar com pessoas e pessoas diferentes. Pessoas que antes nos amedrontavam, porque a gente achava elas grandes demais, hoje você vê como uma oportunidade. E você não vai como um fã ou uma pessoa com medo. Não, você vai, né, procurando contribuir de alguma forma, somar, fazer fluir uma conversa em que existe uma troca entre vocês. Quando eu era pequena eu falo em termos profissionais, eu tinha esse medo. Não olhava aquela pessoa, uau, sabe? Não tem problema você admirar, respeitar, querer aprender. Mas não é colocar a pessoa num pedestal e você é um ser humano minúsculo, de inferior valor. Não, aquilo que ela possui tem um grande valor para você, você admira, mas você é uma pessoa de valor. Você é uma pessoa que pode oferecer alguma coisa em troca. Você consegue fazer esse fluir. Entende? Quando caiu essa ficha para mim, eu falei, caramba, são tudo pessoas, mesmo as maiores pessoas. As pessoas com grandes resultados na vida continuam sendo pessoas, mas com habilidades que elas treinaram, que elas adquiriram, treinaram e desenvolveram. Mas são pessoas. São pessoas, são seres humanos. Tá? Então essa é a quarta lição que eu quero que você aprenda. Nós. Você vai me ouvir falando nós. Sou eu que preciso crescer em primeiro lugar, mas somos nós que vamos juntos e nós vamos além. Além de quem nós somos hoje, além daquilo que nós sabemos fazer hoje, além aquilo que nós conquistamos hoje. Você precisa ter essa sede de ir além. De ir além. Além de quem você é, sabe? De crescer. Você precisa ir além da quantidade de conhecimento que você tem hoje, das habilidades que você já tem hoje. Mesmo as habilidades que você é muito bom, você ainda pode se tornar extraordinário nelas. É estudar diligentemente, é estar no meio de pessoas que sabem aquilo que você ainda não sabe, é ouvir sobre mentores, parceiros, é ir além. E por último, mas não menos importante, você não cresce porque você não sabe ser um catalisador. O que é o catalisador? Catalisador, em um trabalho químico, né? Numa reação química, você bota um catalisador lá. O catalisador, ele acelera a reação química, a transformação daqueles elementos. É meu papel e seu papel de líderes das nossas empresas sermos catalisadores. Catalisadores de transformação e mudanças. Catalisador dentro de uma reação química, você pega ali dois elementos, dois agentes, e você joga ali, né, o catalisador, eles se compõem e criam algo novo. Se você pegar o catalisador do carro, ele pega aqueles gases poluentes e transformam em gases que não são poluentes, que podem ser colocados no ar de novo. Você é essa pessoa. A partir do momento que você abre uma empresa, você decide ser um catalisador da sociedade. Você fala, eu vou ajudar a transformar o problema da pessoa em uma solução. Vamos supor que você abriu uma clínica médica. Eu decidi acelerar o processo, de ao invés da pessoa ficar buscando por ela mesma a solução para as doenças dela, ela vai vir aqui e eu vou ajudar ela a tirar a dor dela e colocar ela como uma pessoa saudável. Você é um catalisador na sociedade. Você é um catalisador de ambiente. Você é uma pessoa que resolve problemas. Certo? Só que você não vai conseguir atender todos os seus pacientes da sua clínica médica. Você precisa ter pessoas com você que vão criar toda uma estrutura naquela clínica médica para ajudar a resolver os problemas dos seus pacientes, certo? Só que são pessoas muito diferentes, com visões diferentes, com habilidades diferentes, que se não forem postas debaixo de uma liderança com uma visão muito clara sobre o que precisa ser feito, não vai funcionar. Então, qual é o seu papel? É você conseguir ajudar que aquelas pessoas que estão dentro da sua empresa se desenvolvam, se transformem
cresçam cada vez mais, eliminando aquilo, né, deixando de lado aquilo que são os pontos fracos delas e se combinando em algo novo, extremamente positivo, que vai resolver os problemas. E o papel de quem vai fazer isso, ajudar essas pessoas a se combinarem, a se transformarem em algo melhor, é seu. É o seu papel. E sabe por que você não está conseguindo crescer? Porque você não sabe ser um catalisador. Você não sabe acelerar pessoas. Você não sabe desenvolver e ajudar as pessoas a se transformarem para ter resultados positivos. Porque você sozinho não vai conseguir produzir resultados muito grandes. Não vai, você vai ter uma limitação. Só que quando você se junta a outras pessoas, e essas pessoas com talentos que você não tem, começam a produzir resultados, juntos, a gente produz resultados muito maiores. E é assim que a gente cresce a empresa. Só que como é que você vai conseguir fazer com que essas pessoas, com esses dons e talentos delas, façam aquilo que precisa ser feito nesse único propósito de crescimento da empresa, dessa visão, se você não consegue fazer com que elas performem desse jeito? Então você entende que não é sorte o crescimento de uma empresa? Não é, nossa, de repente aquela empresa está faturando milhões. Não. É resultado de um trabalho de liderança muito consciente do que está fazendo. Porque sabe catalisar pessoas. Sabe catalisar ambientes. E ninguém vai... Não é um conhecimento que você vai fazer assim, um download. Baixei da nuvem esse conhecimento agora. Não é. Você vai precisar estudar, aprender essas habilidades, colocar em prática para desenvolver e se tornar cada vez melhor nisso. E ninguém vai poder fazer isso por você. Só você vai poder pagar o preço. Entende que não é sorte. Crescimento não é sorte, não é fruto do acaso. Não é, sabe, privilégio de alguns e não o seu. Você é capaz de aprender. Você tem habilidades que outras pessoas não têm. Você tem privilégios que outras pessoas não têm. E a minha pergunta é, o que você está fazendo com isso? Você está desprezando enquanto está olhando para outras pessoas o que elas têm de positivo e você não tem, né, num processo de coitadismo? Não existe empresa grande com líderes coitados. Não existe. Não existe. Eu desenvolvo alguns treinamentos de liderança e um dos grandes... Assim, é muito comum essa pergunta sobre, poxa, como é que eu lido com um profissional de base? Eles se ofendem, né? A gente não pode dar um feedback assim, tão assertivo, tão direto. E isso é verdade. Quando você pega em estruturas empresariais, você vai pegando na hierarquia de cima para baixo, você pode ver que o presidente, os diretores, o pessoal que está mais em cima na hierarquia, você não precisa ter muito meias palavras, não. Você fala o que precisa ser feito. Porque não são pessoas que estão preocupadas com, nossa, será que me ofende, será que não me ofende? Não, aquilo foi dito porque precisava ser dito. Aquilo que é justo, você recebe. O que não é justo, você descarta. E pronto, não me ofendeu. Não ofende, gente. Não ofende. Você não é frágil. Você tem consciência de quem é você. Você tem consciência do trajeto que você percorreu até aqui. Se for ruim, você vai lá e muda. Se for bom, sabe? É bom, a pessoa tá doida. E tá tudo bem. Agradece o feedback e segue adiante. Então não existe coitadismo na liderança. E as pessoas que têm resultados menores, né, que a gente vai descendo na hierarquia e vai lá para a base, são pessoas que muitas vezes se ofendem. Se ofendem de forma mais fácil, porque ainda não têm tanta consciência da sua própria identidade. Precisam de ajuda para crescer e se fortalecer. São pessoas que a gente vai lá trabalhando a identidade delas, a capacidade delas, reconhecendo o valor. São pessoas que ainda estão com algumas feridas abertas. E você vai lá trabalhando para fortalecer cada uma delas. Lembra que eu falei sobre triplicar o faturamento lá da academia? Foi por quê? Treinamento de inteligência emocional. Quando a gente faz vendas, a quantidade de nãos que a gente recebe é gigantesca. Gigantesca. Já imaginou você ficar triste cada não que você receber? Você vai ficar muito triste. Porque muitas vezes você vende muito menos que, né, com a quantidade de pessoas que você tem ali, você vai vender para um volume muito menor do que as pessoas para quem você ofertou. Entende? Não faz sentido. Então não existe crescimento da sua empresa se você não tiver uma liderança forte que assume a responsabilidade sobre si e saber lidar com cada pessoa em cada nível hierárquico. Isso é inteligência emocional. É saber reconhecer com quem você está falando e como você vai conseguir extrair a melhor performance daquela pessoa na fase da vida que ela está. Até onde ela consegue ir. Tá bom?
Então, meus amores, hoje eu dei aqui pra vocês alguns problemas do porquê que você ainda não cresceu a sua empresa. Camila, tá, mas você já cresceu a empresa? Gente, poxa, né? Ajudar uma empresa a sair de 2 lojas, de 50 mil reais para quase 50 lojas, 50 milhões por ano, é crescimento. É crescimento. Acredite, eu precisei crescer nesse processo. Eu precisei aprender coisas que eu ainda não sabia, sabe? Eu precisei me tornar uma pessoa muito mais forte. Não vou mentir pra vocês que não doa, que não vai sofrer. Não vou mentir pra vocês que eu já não fui no banheiro, sentei e comecei a chorar. Falei, gente, eu não sei se eu vou dar conta disso. Já rolou isso. Mais de uma vez. Mas o que estava acontecendo? A minha fraqueza, a minha infantilidade, o meu amadorismo indo embora. Você já viu músculo crescer sem você botar força contra ele? Sem botar peso? Sem ter que fazer esforço? Você já viu você crescer intelectualmente se você não esforçar, se você não botar objeção, adversidade, dificuldade para estudar? Você acha mesmo que a sua empresa ela vai crescer por um acaso? Não vai. Não vai. Só que ela só vai crescer na medida em que você crescer. E é por isso que eu trouxe esse diagnóstico aqui. Como eu disse no início, você não precisa concordar comigo. Não precisa. Deixa ali no cantinho, medita sobre isso depois. Pode ser que faça sentido. Se depois não fizer sentido, você pode jogar fora esse negócio. Não se preocupa. Mas se você concordar, se você aceitar, você vai poder começar agora com o diagnóstico do problema, trabalhar em cima da solução. E aí, você vai começar a colher os resultados. Você vai começar a colher os resultados referente à mudança de comportamento. Não é por osmose. Exatamente. Gente, não é um baixei da nuvem agora o conhecimento. Nossa, agora sou sábio, né? Tipo Matrix, assim. Pluga. Não é, gente. Não é. Tá? Tudo que vale a pena é morro acima. Você vai ter que subir o morro. Você quer ver mais alto, quer ver mais distância, vai ter que subir o morro. Vai ter que subir a montanha. Não tem jeito. Ou pode ficar embaixo e ver ali a planície. Não tem problema também. Né? Mas não vai ser sorte, vai ser decisão que eu e você tomamos, tá bom? Querido, se pra você faz sentido essa live, eu peço a você que você pegue esse aviãozinho, mande pras pessoas que você quer ver crescer o seu negócio, pros seus colaboradores, pros seus sócios, pros seus liderados, tá bom? Nosso objetivo aqui é ajudar todo mundo a crescer. Todo mundo a crescer. Sua empresa merece isso, você merece isso, tua família merece isso, teus colaboradores merecem isso. Quanto mais você cresce, mais empregos você gera, mais eu e você movimentamos a economia, mais a gente consegue ter resultados positivos. E eu não quero, gente, que você cresça, aquele voo de galinha, cresci e morri. Não, é um crescimento, né, sustentável. Então, claro que a gente não fica numa ascendente eterna, né, se a gente olhar de pertinho é mais ou menos assim o nosso crescimento, mas numa longa linha do tempo, você se sustenta no seu jogo, no jogo infinito do empreendedorismo, e você continua a crescer. Esse é o meu objetivo com você, tá joia? Que você deixe um legado na Terra para muito além disso que você construiu hoje, tá joia? Se você gostou, compartilhe essa live. No final fala, nós vamos além, que nós vamos além enquanto pessoas, nós vamos além com os nossos colaboradores, ajudar eles, nós vamos além na sociedade, transformando a vida dos nossos clientes, e outras coisas que vocês já sabem que eu trabalho com ONGs e a gente está fazendo também esse trabalho aí, tá joia? Obrigada pela sua audiência, obrigada por você ter ficado aqui comigo, tá certo? Terça-feira que vem às 9 horas nós estamos juntos de novo. Beijo grande pra vocês e fui!